Você é feliz ou vive a felicidade alheia? E eu te convido neste momento a fazer uma reflexão comigo para você que deseja virar a página da vida. Hoje eu quero começar esta reflexão com uma pergunta simples, mas extremamente desconfortável para você. Você é feliz? Ou apenas tenta viver a felicidade que os outros exibem? Vivemos uma geração que sabe tudo sobre a vida dos outros, mas conhece muito pouco sobre a própria alma. Sabemos quem viajou, sabemos quem comprou um carro novo, sabemos quem casou, sabemos quem emagreceu e até sabemos quem está prosperando. Mas muitas vezes não sabemos responder quem sou eu ou o que Deus sonhou para mim, o que realmente me faz feliz. Estamos vivendo uma epidemia silenciosa, a epidemia da comparação. E a comparação é uma prisão da alma. Quando você começa a medir sua vida pela régua dos outros, você perde a capacidade de agradecer pelo que Deus está fazendo em você. O apóstolo Paulo escreve: cada um examine a sua própria conduta. Paulo não diz examine a vida do vizinho, muito menos diz compare-se com os outros. Paulo diz exatamente examine a sua própria vida. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Porque Deus não criou cópias. Deus criou pessoas únicas. E aqui está um dos maiores dramas da humanidade. Muitos morrem sem jamais terem vivido a própria vocação. Muitos morrem sem jamais terem vivido a própria vida. Passam a vida inteira tentando ser alguém que nunca foram. Santo Agostinho dizia: a felicidade consiste em possuir Deus. Ele não disse possuir dinheiro, também não disse possuir fama, não disse possuir poder, porque tudo isso passa, mas Deus permanece. Entretanto, o mundo moderno nos ensina exatamente o contrário. Ele nos convence de que seremos felizes quando tivermos mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento, mais aplausos. E assim passamos a vida correndo atrás de algo que nunca nos satisfaz. Porque o vazio espiritual não pode ser preenchido por coisas materiais. Existe um espaço dentro de nós que tem o formato de Deus. E somente Deus consegue preenchê-lo. Jesus pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Jesus pergunta em Mateus, no capítulo 16, no versículo 26. Que pergunta poderosa! Porque existem pessoas que conquistam tudo, não é verdade? Mas perderam a paz, perderam a família, perderam a fé, perderam a capacidade de sorrir.
perderam a si mesmas. E talvez hoje existam pessoas que estejam agora me ouvindo, quem sabe você, que está exatamente assim. Por fora tudo parece bem, mas por dentro existe um cansaço enorme. Talvez uma tristeza escondida. Por dentro de você, talvez há uma sensação de que a vida perdeu sentido. Se este é o seu caso, eu quero que você escute muito com atenção. Deus não terminou a tua história e nem a minha. O capítulo que você está vivendo não é o último capítulo da sua vida. A dor não é o destino. A queda não é o fim. O fracasso não é sua identidade. Santa Teresa de Calcutá dizia: não permita que ninguém venha a você e vá embora sem estar mais feliz. Mas como alguém pode transmitir felicidade se não a possui? A verdade é que ninguém pode oferecer aquilo que não tem, não é verdade? Por isso precisamos voltar para dentro de nós. Precisamos reaprender a escutar a própria alma. Precisamos parar de correr, parar de competir com os outros, parar de provar nosso valor para pessoas que nem sequer nos conhecem profundamente. São Tomás de Aquino afirmava: a felicidade perfeita encontra-se somente em Deus. Toda felicidade fora dele é limitada. Toda alegria fora dele é temporária. Toda conquista sem Deus é uma conquista incompleta. Talvez hoje Deus esteja lhe perguntando: filho, filha, quando foi a última vez que você conversou comigo sem pressa? Quando foi a última vez que você rezou, não para pedir algo, mas para simplesmente estar comigo? Quando foi a última vez que você agradeceu pela pessoa que você é? Porque muitos vivem se odiando. Muitos vivem com ódio de si mesmo, se comparando, vivem se diminuindo. Muitos vivem se desprezando, enquanto Deus olha para ele e diz: você é minha obra. Deus olha para você e diz: você é a coisa mais bonita que eu fiz. Você não é um erro. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Você é uma obra-prima. Você foi pensado porque você é a mais bela criação feita por mim. É Deus falando isso para você. O profeta Jeremias ouviu estas palavras lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias ouviu estas palavras: antes de te formar no ventre, eu te conhecia. Antes de te formar no ventre materno, Jeremias, eu te conhecia. Que verdade extraordinária! Você já era amado antes de nascer. Já era
desejado antes de respirar. Você já era sonhado antes de existir. Então, por que continuar vivendo a felicidade dos outros? Por quê? Por que continuar perseguindo um modelo que Deus nunca criou para você? Talvez sua grande virada de página comece hoje. Quando você parar de se perguntar por que não sou como eles. Não sou como eles. E começar, sabe o que? A perguntar: Senhor, quem eu sou para ti? Porque quando você descobre sua identidade em Deus, tudo muda, tudo muda. A comparação perde a força. A inveja perde o poder. O medo perde o domínio. A tristeza perde o espaço. E a alma encontra descanso. E Jesus declarou em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não veio para que você sobreviva, meu filho. Jesus veio para que você viva plenamente, intensamente. Que você viva santamente e feliz, muito feliz. Por isso, hoje, eu quero deixar uma decisão para a sua alma. Pare de perseguir a vida dos outros. Pare de invejar o caminho dos outros. Pare de lamentar o que ainda não chegou para você. Comece a valorizar o que Deus já colocou em suas mãos. Olhe para a sua história. Olhe para as suas lutas. Olhe para as suas cicatrizes. Tudo isso faz parte da pessoa extraordinária que você está se tornando, que você é. A felicidade não está na vida que você imagina. A felicidade está em descobrir a presença de Deus na vida que você possui. E quando isso acontecer, não importa o tamanho da tempestade, você encontra paz. Não importa a dificuldade, você encontra força. Não importa a escuridão, você encontra a luz. Porque finalmente entende que não nasceu para viver a felicidade alheia. Você nasceu para viver o projeto único que Deus escreveu para você. E eu termino te falando ao teu coração com as palavras de Santo Agostinho, que dizia: Fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Que hoje seja o dia da sua virada. Que hoje seja o dia de abandonar as comparações. Que hoje seja o dia de reencontrar sua identidade. Que hoje seja o dia de voltar para Deus. Porque quem encontra Deus não encontra apenas uma religião, encontra um sentido, encontra um propósito, encontra a si mesmo. E quando alguém encontra a si mesmo em Deus, finalmente encontra a verdadeira felicidade. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo.